Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Estamos aqui de volta, este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, para trazer a você mais uma palavra de Deus, uma reflexão. Convido você para orar comigo e lembrando, você que ainda não se inscreveu nesse canal, você pode e deve se inscrever, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, para que você possa sempre estar recebendo no seu aparelho mais uma reflexão. Vamos orar? Convido você para orar comigo. Deus, em nome de Jesus, traz a luz da tua palavra, bênção para a vida deste servo, desta serva que está nos ouvindo nesse momento. Eu assim te peço em nome de Jesus e te agradeço. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Quero refletir com você um texto bíblico em Lucas, capítulo 22 e versículo 31, que diz a seguinte expressão: Disse Jesus: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como um trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. Muito bem, eu quero refletir com você uma questão muito importante a respeito da minha e da sua vida, algo que nós não podemos deixar de esquecer. É que nós temos um desafio diante de nós. Eu, como igreja, como membro do corpo de Cristo, você como membro do corpo de Cristo, e como igreja, quando estamos juntos reunidos, nós temos um grande desafio. Só que o desafio que nós temos diante de nós, o maior desafio, além de viver a imagem da pessoa bendita de Jesus, além de imitar a pessoa de Jesus, nós temos um outro desafio, que é a salvação das almas que estão aí diante de nós. Só que existe um outro desafio que eu considero maior do que alcançar as almas perdidas lá fora. Por quê? Porque existe algo em relação à salvação das almas que eu e você não podemos fazer, que é exatamente convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas existe um outro desafio que eu considero maior do que alcançar um pecador lá fora, que está do lado de fora da igreja, que é o fato de não perder os que estão dentro da igreja. O nosso maior desafio hoje não é trazer um pecador para dentro da igreja, é manter um cristão dentro da igreja. Esse é o maior desafio da igreja do século 21 que estamos vivenciando. Por que o senhor diz isso, pastor Sérgio? Porque nós estamos vivendo uma avalanche de apostasia, uma avalanche de informações cheias de heresias, recheadas de supostas verdades que no fundo são heresias. E pessoas que se usam da palavra, pessoas que buscam textos isolados das Escrituras para contrariar ou se autodefender aquilo que acredita, aquilo que ouviu e que às vezes não tem nenhum fundamento bíblico. Eu fico me perguntando de onde vem esse esfriamento. Porque muitas pessoas, muitos cristãos que já estão dentro do reino, que receberam a palavra de fé, a palavra da verdade, já foram usados por Deus, foram poderosamente usados na mão de Deus. Alguns chegaram até a ser pastores, cuidaram de igrejas, foram líderes conceituados, renomados, famosos, mas hoje não estão mais dentro da igreja. E existem outros que estão até dentro das igrejas, cristãos, mas estão doentes na fé. Estão vivendo um tipo de um cristianismo doentio na fé, dentro da igreja. E outros que já não estão mais dentro das igrejas, já saíram
e saíram apostatando da fé. Ou seja, uma vez lutaram pela fé, hoje lutam contra essa fé. Estão vivendo o oposto do reino de Deus. Por que isso tem acontecido? A primeira questão que nós vamos observar, à luz do que nós lemos, tem sido por um motivo básico. Muitos cristãos estão apostatando da fé, estão rejeitando a fé que um dia receberam, a fé genuína, o leite puro de Deus, porque estão rejeitando os alertas de Deus para a igreja. Veja o que Pedro fez. Jesus alertou ele de algo muito sério. Disse: olha, Pedro, o diabo, ele pediu para se andar com você, ele está de olho em você. Mas eu orei ao Pai por você, Pedro. Eu roguei ao Pai para proteger você, para não deixar a sua fé se esfriar, Pedro. Veja o que Pedro disse. Mas ele respondeu, versículo 33, estou pronto para ir contigo para a prisão e até morrer por ti. Em outras palavras, Pedro rejeitou o alerta de Jesus. Ele disse: não, Senhor, comigo não. Eu não. Pode ser João, pode ser Tiago, mas eu vou, se for preciso, eu vou ser preso por ti. Eu vou ser preso pela causa do Senhor. Se for preciso, eu dou minha vida por ti. Isso foi uma forma de rejeitar a mensagem de Jesus. Ele alertou Pedro. Cuidado, Pedro. Tenha cuidado para não fraquejar. Cuidado para quando para você não ser pego de surpresa. Para você não ficar distraído, Pedro. Porque Jesus estava observando que Pedro estava distraído. E essa é uma problemática também na vida de muitos de nós. O diabo pega cristãos distraídos. E Jesus estava observando que Pedro estava distraído. Em alguns momentos da vida, um exemplo da distração de Pedro, que muitas vezes Pedro chegou reclamando a Jesus sobre quantas vezes tinha que perdoar alguém. Veja que Pedro estava ouvindo toda hora os ensinamentos de Jesus, mas Pedro estava retrucando. Pedro estava não aceitando alguns comportamentos de pessoas. Pedro estava impelindo perdoar, retrucando, batendo de frente com alguns ensinamentos de Jesus. E Jesus sempre repetindo a mesma coisa para Pedro. Lá na frente, Jesus faz um alerta para Pedro. Pedro, eu estou observando que você está distraído. Eu estou observando que você está dando brecha, Pedro. E Pedro rejeita o alerta de Jesus, tentando se auto-justificar, mostrando um excesso de confiança nele mesmo. Isso fez com que Pedro fosse alertado por Jesus. Então, um dos problemas hoje tem sido isso, a rejeição dos alertas. Deus está falando: cuidado, vigie, tome uma postura de cristão, não faça isso, não faça aquilo. O Espírito Santo está alertando a igreja toda hora. Vigie os seus olhos, vigie suas mãos, vigie os seus pés, vigie aquilo que você pensa. Olhem, procure fazer primeiro, não espere as pessoas fazer por você, faça primeiro. O Espírito Santo está alertando a igreja. Cuidado com o coração, cuidado com a mente. Veja como você anda dentro da igreja e fora da igreja. Mas as pessoas estão... O Espírito Santo está dizendo: Jesus está voltando. Ele vai voltar, pode ser agora, pode ser antes de terminar o culto. As pessoas não estão ligando para isso. O Espírito Santo está ensinando: cultue ao Senhor, venham para a igreja, participem dos cultos, não sejam negligentes na fé, sejam prudentes, sejam simples, mas sejam prudentes. O Espírito Santo está alertando a igreja toda hora, mas muitos estão rejeitando o alerta de Deus. Será que você não é um desses cristãos que está rejeitando o alerta de Deus como Pedro? Pense nisso, reflita sobre isso. Se você e eu não somos um daqueles que estão rejeitando o alerta de Deus, uma outra situação que faz as pessoas saírem de dentro da igreja, as pessoas comprometerem a sua salvação, porque muitos estão comprometendo sua salvação, é o excesso da autoconfiança. Ou seja,
O excesso da autoconfiança, ele vem por intermédio de um ponto. As muitas experiências da vida. Quantas pessoas deixam de vigiar porque se acha autoexperiente? Quantas pessoas deixam de se policiar a si mesmo porque acha que já domina o assunto? Tem pregadores que nem lê a Bíblia para pregar. Tem pessoas que vão dirigir um culto, nem ora mais, nem busca a direção de Deus, nem pede para o Espírito Santo conduzir ela no culto, nem pede para o Espírito Santo proteger ela de algum vacilo, não pede para policiar as palavras. Ah, eu já sou perito, eu sei dirigir um culto. Ah, eu sei evangelizar. Não faz um jejum, não faz uma oração. A autoconfiança. Pedro tinha uma autoconfiança. Que nada, Jesus. Eu traí o Senhor. Não. Eu vou até morrer pelo Senhor se for preciso. O excesso da autoconfiança. Por andar muito com Jesus. Por estar muito tempo na igreja. Por ter muitos anos na igreja de crente. Acha que já sabe tudo. Deixa de ler a Bíblia. Deixa de orar. Deixa de jejuar, deixa de buscar a Deus, deixa de ser humilde para parar e ouvir, não quer mais ouvir as pessoas, acha que não precisa ouvir mais ninguém, acha que não precisa mais de um estudo bíblico, vive debaixo de uma ideologia, de um achismo pessoal, de uma confiança pessoal, e a Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Está falando do braço da carne, eu não posso confiar nos meus méritos, eu não posso confiar, não importa se você é um perito no conhecimento da Bíblia, não importa se você é um perito em ideologia, em filosofia, em qualquer disciplina, seja ela no mundo secular ou da teologia, não importa. Você é um eterno dependente de Deus. Você não pode se achar autoconfiante. Você precisa aceitar os alertas de Jesus. Muitas pessoas caíram do topo, desceram dos lugares altos onde com muito sacrifício chegaram, porque se autoconfiaram, se acharam cheios do Espírito Santo e acharam que o diabo não os venceria. Jesus estava no deserto cheio do Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que conduziu ele para o deserto. Mas sabe quem chegou lá? O diabo chegou para tentar. O diabo não tem medo de você porque você é cheio do Espírito Santo. Você não intimida o diabo. Não. Porque você conhece Bíblia, isso não intimida o diabo. Não, senhor. O que intimida o diabo na sua vida é você reconhecer a sua dependência total e todo dia de Deus. Porque quando você reconhece a sua dependência total e todo dia de Deus, você ora todo dia, você lê Bíblia todo dia, você se humilha diante de Deus todo dia, você reconhece a carência de Deus todo dia e você busca todo dia manter comunhão com a palavra e com Deus da palavra. Um outro ponto que tem levado muitos cristãos a saírem, a perderem a fé, a desistirem de Deus, tem sido falta de oração. A falta de oração, meu irmão, tem levado muitos cristãos a se desencadearem de Deus, a largarem a fé. Alguns têm ensinado por aí que não precisa mais orar, que Deus já sabe todas as coisas. Quem disse a você que nós não precisamos orar? Jesus é uma lição básica de vida para mim e para você. Ele orava constantemente. Se fôssemos páginas por página, ler a Bíblia aqui, mostrar a você, ele jejuava, não teríamos tempo para mostrar o quanto Jesus buscava em oração e jejum. Não se ausente de uma vida de oração. Lembra quando Daniel, ele dependeu de uma revelação de Deus para descobrir o sonho do rei? Ele era um homem de sábio e de conhecimento, mas ele não sentou com Sadraque, Mesaque e Abednego para estudar a Bíblia. Não. Ele chegou junto desses seus amigos e disseram, vamos orar. Ele buscou orar. Aleluia. Você precisa de oração, eu preciso de oração. Não há uma ligação com Deus se não for por meio da oração. Sabe qual é um outro ponto que tem levado pessoas a saírem de dentro da igreja? Eu estou falando de pessoas que saíram de dentro da igreja e outras que estão com o pé dentro e outro fora. Você sabe o que tem levado pessoas a se esfriar? O distanciamento das coisas de Deus. Tem gente que está deixando de ir para o culto.
Tem cristãos que não lêem mais a Bíblia. Tem cristãos que oram, mas não oram como deveria orar. Tem cristãos que estão vivendo uma vida mais distante de Deus. Pedro, quando chega a um determinado momento na vida dele, ele começa a seguir Jesus mais distante. Ele distancia a sua aproximação de Jesus. Ele começa a ficar distante, especialmente quando Jesus é preso. E ele chega a negar Jesus ali. E se cumpre o que Jesus disse. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E isso aconteceu. Não se distancie de Deus. Se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais forte você vai ficar. Mais robusto você vai ficar. Deus te abençoe. Ajude a mim e ajude a você a não perder a fé, a não sair de dentro da casa do nosso Deus. Você está percebendo que alguma coisa está distanciando você de Deus? Tem algo afastando você de Deus? Cuidado. Observe. Veja o que é que está levando você a se afastar de Jesus, a deixar de ir para o culto. São as muitas ocupações? E isso está distraindo você? É um trabalho que está tomando o seu tempo? É alguém que está distraindo você? É alguém que está tendo prioridade no lugar de Deus? Vigie. Isso pode tirar você da presença de Deus. Não apenas de dentro da casa, mas da presença de Deus. Deus te ajude. Deus me ajude. Deus ajude a igreja. E que nós possamos, o nosso desafio seja em salvar as almas que estão lá fora e trazê-las para dentro. E não ter o cuidado de manter os cristãos dentro da casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.